Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e este é um curso de Teoria dos Números. Um curso introdutório, é bem verdade, você vai encontrar aqui algumas coisas que você usa na graduação, mas também coisas que você usa no ensino médio ou no seu dia a dia para aprender um pouco mais sobre esses tão encantadores números que fazem parte da nossa vida. Então, hoje, o tema da aula de hoje é axioma de Peano, aquilo que dá o embasamento para toda a teoria, pelo menos as partes naturais, né, da teoria dos números, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá falar sobre isso, né? O que é um axioma? Tá, o que é o axioma? O axioma é o seguinte: é uma premissa, né? É uma premissa, aquilo que você parte, considerada assim necessária, evidente, tá? Então, é uma premissa necessária e evidente. Sem ela não é possível e é muito clara, é muito assim na cara. Você consegue perceber sem precisar demonstrar, tá? Por exemplo, por um ponto passam infinitas retas. Isso é um axioma. Você consegue imaginar passando reta, 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 mas não há assim como a gente demonstrar. A partir daí a gente vai. Tá? Então, a gente considera essa premissa necessária e evidente, portanto, a gente considera essa premissa uma verdade. A gente admite isso como uma verdade. Cuidado, isso aqui é a verdade matemática, a verdade racional, algo que você, pela sua racionalidade, você intui, você acredita e você trabalha com isso. Tá? Então, essa premissa, esse axioma, essa premissa necessária e evidente, ela fundamenta uma demonstração, tá? Então ela fundamenta uma demonstração matemática. Isso é a nossa premissa. A partir dela, nós vamos trabalhar todo o processo. Como ela fundamenta uma demonstração matemática, portanto, ela não é demonstrável, tá? A gente não consegue demonstrá-la, porque ela já é a base da nossa demonstração. Ela está ligada a princípios, vamos dizer assim, inatos da nossa consciência, da nossa racionalidade, da nossa razão, tá? Então é uma generalização de uma observação, pode ser empírica, tá? É algo que a sua mente trabalha, mas algo que você pode ter a imagem daquilo. Pode ser uma imagem da natureza, pode ser uma imagem mental, tá bom? Então, é isso daí. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai trabalhar com os axiomas de Peano, tá? De Peano. Os axiomas de Peano. Bom, esses axiomas de Peano vai ser a base para a gente chegar a um monte de conclusões, um monte de demonstrações, um monte de ações que a gente toma com os números, tá? Então, vamos lá para o primeiro axioma. Os números naturais contêm o número 1, tá? Então, os números naturais contêm o número 1, que é a unidade, é de onde parte tudo. Ricardo, professor Ricardo, e o zero? O zero não é considerado um número natural. Faz sentido, uma vez que nós trabalhamos com os números naturais como aquilo que é conta, aquilo que serve para contar. Contar objetos, contar quantidades, contar qualquer coisa que você queira contar que seja contável, tá bom? Então, a partir daí, não há sentido você contar zero. O zero a gente falou isso na aula passada, mas ele é um guardador de lugar, ele tem outra função, é o vazio, né? Então não tem sentido vazio objeto, né? Ah, está faltando aqui uma cadeira. Mais ou menos, a gente não usa muito para isso na matemática. Muito bem, o segundo axioma é o axioma que fala da sucessão, tá? Então, existe uma função sucessora, né, natural, que associa cada n natural a um seu sucessor, adicionando, portanto, com uma unidade. Então, o sucessor de 1 é 2, quer dizer, 1 mais 1, 2. O sucessor de 2 é 3. 2 mais 1, 3. E como é que implica isso, né? Bom, ela é injetora, essa função,
E por quê? Porque vai ser cada elemento do domínio corresponde a um único elemento da imagem. Quer dizer, sucessor de 1 só tem um sucessor, que é o 2. Sucessor de 2 só tem um sucessor, que é o 3. E assim vai infinitamente, né? Tendência ao infinito. Então, essa função sucessora ela é injetora. E para qualquer n, isso implica que vai ser diferente do 1. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Que característica? Né? Essa função ela é injetora. Tá? E para qualquer n pertencente aos naturais, né, o sucessor de n certamente será diferente do 1, porque não existe nenhum antecessor ao 1. Tá bom? Não existe nenhum número natural, como a gente excluiu o 0. Isso é uma polêmica, não vamos entrar nela, né? Não existe nenhum antecessor. Então, isso é o que a gente tem que ter na mente. Bom, terceiro axioma. Se um subconjunto de um subconjunto S, tá? Dos naturais, tem a seguinte propriedade. Bom, a primeira propriedade é o seguinte. O 1 pertence a esse subconjunto, tá? Essa é a primeira propriedade. B. Se n pertence aos naturais, isso implica que o sucessor de n pertence a esse subconjunto, tá? Então, se tem isso, então, né, a estrutura, né, se então S igual a n, tá? Ora, se dentro desse subconjunto tem o número 1 e o sucessor de qualquer n pertencente a esse subconjunto, né, pertencente aos naturais, está nesse subconjunto, então eles são iguais, tá bom? Este é o axioma da indução ou condição de indução, tá bom? A gente vai, em aula futura, a gente vai conversar sobre essa indução, como a gente mostra, né, demonstra um monte de situações a partir disso, tá bom? Bom, o que mostra então? O que mostra então a partir daí, né? Podemos começar assim. O que mostra? Primeiro, a definição dos outros números naturais pelo 1. Né? Então, o número 1 podemos definir o n mais 1 como sucessor. Então, se eu tenho o número 1, o seu sucessor é 1 mais 1, que é o 2. Se eu tenho o 2, o seu sucessor é o 3. Se eu tenho o 3, o seu sucessor é 4. Mas, Ricardo, isso aqui é o número... Não, isso aqui é o símbolo, né? A gente não pode confundir isso daí. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais. Evidentemente, como eu posso somar 1 indefinidamente e infinitamente, nós temos aí uma tendência ao infinito. Tá? Então, não há finitude de n. Não há finitude de n. A partir daí, todos os outros conjuntos que vão aparecendo, todos esses outros conjuntos são constituídos de n. O que é que significa isso? Bom, você já deve ter ouvido falar que o conjunto dos inteiros. Quem são o conjunto dos inteiros? São todos os números negativos, que vem lá do menos infinito, já inclui o zero, e todos os números positivos. Tá? E os números racionais? São todos os números que eu consigo colocar. Esse x pertence aos racionais, de tal forma que o x posso colocar na forma de uma razão, por isso que é racional,
em que B tem que ser necessariamente diferente de zero. E os irracionais? O raiz de 2, o raiz de 3, o π. E os reais, soma, né? Racionais e irracionais. E os complexos? Pega o complexo, a parte imaginária e assim vai. Bom, então, todos os conjuntos que vão aparecendo, eles são construídos, né, são constituídos a partir dos números naturais com algumas características especiais. Tudo bem? Beleza? Essa é a nossa, então, aula, a segunda aula. A gente vai pegar pequenas aulas, né? Para montar aí uma quantidade de aulas que você consiga acompanhar tranquilamente. Vamos com calma. A próxima aula está logo na sequência. Você assiste calmamente. Tudo bem? Tchau, tchau. Até mais.